Você já parou no meio de um dia comum e sentiu aquela sensação estranha de que a sua vida não combina com você? Não é tristeza, não é crise, é algo mais sutil e muito mais incômodo do que isso. É a sensação de que existe uma versão sua que ainda não apareceu, que você acorda e tenta ver no espelho, que está esperando em algum lugar que você ainda não encontrou e que o tempo está passando sem que você chegue lá. Essa sensação tem um nome. Ela se chama potencial não realizado. E ela é uma das experiências mais silenciosas e mais pesadas que um ser humano pode carregar. Porque você não está destruído, você não está no fundo do poço. Você está funcionando, está se esforçando, está fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro existe um sussurro constante dizendo que isso não é tudo que você é capaz de mais. Que em algum momento a sua vida precisa começar a refletir quem você realmente é. Eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. Esse sussurro não é fraqueza, não é ingratidão pelo que você já tem. Ele é o sinal mais honesto que a sua consciência consegue emitir, dizendo que chegou a hora, não de destruir tudo e recomeçar do zero, mas de fazer uma coisa muito mais precisa e muito mais corajosa do que isso, de se alinhar com quem você já sabe que pode ser. É para isso que este vídeo existe. O que você vai descobrir aqui não é uma fórmula mágica, nem uma promessa vazia. É uma técnica estruturada, simples na forma e profunda nos efeitos, que já mudou a perspectiva de muita gente que estava exatamente onde você está agora. Ela se chama técnica do envelope e ela começa com um gesto pequeno que tem o poder de reorganizar completamente a direção da sua vida nos próximos 30 dias. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que também carrega esse sussurro por dentro e deixe o seu coração aqui. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa ouvir. O problema é invisível, porque sua mente sabota quem você quer ser. A grande maioria das pessoas que tenta mudar de vida começa pelo lugar errado. Elas atacam os sintomas e ignoram a causa raiz. Trocam de emprego, mas carregam os mesmos padrões. Começam uma dieta, mas mantêm a mesma relação emocional com a comida. Buscam novos relacionamentos, mas repetem os mesmos comportamentos. E então chegam à conclusão devastadora e equivocada de que o problema é com elas, que simplesmente não tem o que é preciso para mudar. O que ninguém explica é que existe uma estrutura psicológica profundamente enraizada, operando em segundo plano em cada decisão que você toma. Em cada hábito que você mantém, em cada limite que você aceita como real, essa estrutura não é falha de caráter, não é preguiça, não é falta de força de vontade. É um mapa mental que foi construído ao longo de anos através de repetição, emoção e reforço e que o seu cérebro passou a usar como referência automática para navegar o mundo. Esse mapa define o que você acredita ser possível para você. Define o quanto de dinheiro você acha que merece ganhar. Define o tipo de relacionamento que você considera realista. Define o nível de saúde, de energia, de realização profissional que você inconscientemente acredita que é o seu teto. E o problema devastador é que esse mapa foi construído em grande parte por outras pessoas, em circunstâncias que você não escolheu, em um momento da sua vida em que você não tinha capacidade de questionar nada. A técnica do envelope começa com uma operação cirúrgica sobre esse mapa, não com motivação, não com afirmações vazias, mas com uma metodologia precisa de substituição de crenças que usa a própria lógica do cérebro contra os seus limites. O cérebro não consegue distinguir com clareza entre uma experiência real vivida com intensidade e uma experiência imaginada com um mesmo nível de intensidade emocional. Isso não é metáfora, é neurociência aplicada. E é a base de tudo. O que vem a seguir, o primeiro passo para virar o jogo, não é mudar o que você faz, é mudar o que você considera possível fazer, porque enquanto o seu mapa interno disser que um determinado resultado está fora do seu alcance, toda ação que você tomar será inconscientemente sabotada para confirmar essa crença. O sistema nervoso humano é extraordinariamente eficiente em criar a realidade que ele espera encontrar. A pergunta é: quem programou as expectativas que o seu sistema nervoso está usando agora? O princípio do envelope
a ciência por trás do método. O envelope não é apenas um objeto físico. Dentro da técnica do envelope, ele é um dispositivo psicológico de precisão. É um mecanismo que transforma a intenção abstrata em compromisso concreto, e compromisso concreto em identidade. E é justamente essa progressão que separa as pessoas que mudam de vida das que ficam eternamente no ciclo de tentar e desistir. Para entender por que o envelope funciona, é preciso entender um princípio fundamental da psicologia humana. A mente consciente é argumentativa, mas a mente subconsciente é literal e imagética. Quando você simplesmente pensa em um objetivo, sua mente consciente imediatamente ativa uma série de contra-argumentos, dúvidas, memórias de falhas passadas e projeções negativas. Isso não é negatividade patológica. É um mecanismo de proteção que o cérebro usa para economizar energia e evitar o risco da decepção. O envelope quebra esse mecanismo ao criar um canal direto para o subconsciente através de 3 elementos combinados: a escrita física, o isolamento simbólico e a abertura ritualizada. Quando você escreve algo à mão, ativa áreas do cérebro significativamente diferentes das que se ativam quando você digita. A escrita manual envolve o córtex motor, reforça a codificação na memória e cria uma conexão emocional mais profunda com o conteúdo. Quando você sela esse conteúdo dentro de um envelope, seu cérebro registra aquela informação como algo separado, valioso e definitivo. E quando você estabelece uma data para abrir esse envelope, você cria uma estrutura temporal que o subconsciente passa a usar como referência para organizar comportamentos. Esse processo imita de forma altamente eficiente o que os pesquisadores chamam de intenção de implementação, que é a tendência do cérebro a executar comportamentos planejados com muito mais consistência quando eles estão associados a um contexto específico, um gatilho específico e um resultado específico. A técnica do envelope codifica todos esses elementos de uma vez só, em um gesto simples que leva menos de 30 minutos para ser feito, mas que reorganiza a arquitetura mental do praticante ao longo de todo o período de aplicação. O mais poderoso nesse mecanismo é o que acontece depois que o envelope é selado. O subconsciente continua trabalhando, continua processando, continua buscando alinhamento entre o que está escrito naquele envelope e a realidade que está sendo criada. Não porque existe magia nisso, mas porque é isso que o sistema de ativação reticular do cérebro faz o tempo todo, filtra a realidade de acordo com o que você decidiu que é relevante. O envelope define a relevância. Os 30 dias são o tempo de processamento. Os 3 envelopes. A estrutura que ninguém usa corretamente. A maioria das pessoas que já ouviu falar em técnicas de escrita de objetivos comete um erro fundamental. Escreve o que quer e não o que precisa transformar para conseguir o que quer. Essa distinção é absolutamente crítica, e é por isso que a técnica do envelope ele opera com 3 envelopes distintos, cada um com uma função psicológica específica e insubstituível. O primeiro envelope é o envelope da identidade. Nele, você não escreve o que quer ter ou alcançar. Você descreve, com o máximo de detalhe sensorial possível, quem você é depois que a transformação já aconteceu. Não quem você quer ser, quem você é. Você escreve na primeira pessoa, no tempo presente, com a emoção de alguém que já chegou lá. Você descreve como se sente ao acordar de manhã com essa nova versão de si mesmo. Como você pensa, como você toma decisões. Como as pessoas ao seu redor reagem à sua presença. O que você diz para si mesmo quando enfrenta um desafio, esse envelope reprograma a identidade, que é o nível mais profundo de mudança possível. O segundo envelope é o envelope da ação impossível. Nele, você escreve uma única ação que você absolutamente não se sente pronto para tomar, mas que você sabe que, se tomasse, mudaria tudo. Uma ação que o seu mapa mental atual classifica como grande demais, arriscada demais ou improvável demais. Não uma lista de ações. Uma, a mais desafiadora, a mais transformadora. Esse envelope tem uma função específica. Ele força sua mente a identificar o exato ponto onde o limite está, e ao nomeá-lo e selá-lo, você começa a retirá-lo da categoria de impossível e movelou para a categoria de pendente. O terceiro envelope é o envelope do legado. Nele, você escreve uma carta para uma pessoa específica da sua vida, descrevendo o impacto que a sua transformação teve sobre ela, não sobre você. Sobre ela. Esse envelope ativa o componente mais poderoso de motivação humana que existe,
o propósito além de si mesmo. Pesquisas consistentes em psicologia motivacional mostram que objetivos conectados a outras pessoas têm uma taxa de execução dramaticamente maior do que objetivos puramente pessoais. O envelope do legado ancora sua transformação em algo que nenhuma fadiga, nenhum dia ruim e nenhuma crise de autoconfiança consegue apagar completamente. Os 30 dias, o mapa de execução, semana a semana. 30 dias é o tempo mínimo documentado pela neurociência comportamental para que um novo padrão de resposta comece a ser processado como automático pelo cérebro. É tempo mais que suficiente para criar o que os pesquisadores chamam de impulso de identidade. A primeira semana dos 30 dias é inteiramente dedicada à escrita e ao silêncio. Você escreve os 3 envelopes, você os sela e você para de falar sobre os seus objetivos com qualquer pessoa. Esse silêncio não é modéstia, é estratégia. Quando você verbaliza um objetivo e recebe reconhecimento social, o seu cérebro recebe uma pequena dose de dopamina. Esse processo drena a energia motivacional que você precisaria para agir. O silêncio da primeira semana preserva essa energia e a redireciona para a execução. A segunda semana é a semana da ação mínima diária. Não de grandes gestos, de ações pequenas, precisas e consistentes. Em vez de agir como a sua versão atual, você age como a versão futura descrita no envelope. Isso é o que os psicólogos comportamentais chamam de atuação do papel futuro, e os seus efeitos são mensuráveis e rápidos. A terceira semana é onde a maioria das pessoas desiste, e é exatamente por isso que ela precisa ser a semana mais protegida do processo. É a semana em que o cérebro apresenta a maior resistência à mudança. Você vai sentir dúvida, vai sentir que não está funcionando. Esse é o sinal de que está funcionando. É o sinal de que você chegou no ponto de atrito real, onde a transformação genuína acontece. A quarta semana é a consolidação. É quando você revê tudo o que aconteceu nas 3 semanas anteriores e prepara a abertura dos envelopes. A abertura dos envelopes não é um evento celebrativo. É um processo de auditoria honesta e de definição do próximo nível. O erro fatal que destrói qualquer processo de transformação. Existe um erro tão comum: buscar validação externa antes de construir convicção interna. Toda vez que uma pessoa começa um processo de transformação pessoal e imediatamente corre para contar a seus amigos, ela comete esse erro. A busca por validação externa revela que a convicção interna ainda não está estabelecida. E sem convicção interna, qualquer processo colapsa. A convicção interna é uma certeza tranquila, quase fria, de que o resultado é inevitável, desde que você continue executando. Ela não precisa de aplausos para se sustentar. Ela cresce em silêncio e murcha na exposição prematura. Outro erro fatal é a inconsistência justificada. Acontece quando você quebra uma sequência de ação e cria uma narrativa elaborada para explicar por que foi aceitável. Essas justificativas fortalecem o mapa mental antigo e enfraquecem a nova identidade. A técnica do envelope tem uma resposta específica: o registro diário do desvio. Toda vez que você não executar o que planejou, você registra em um caderno o que aconteceu e o que vai fazer diferente. Esse registro, ele não é punição, é diagnóstico, é a ferramenta que transforma inconsistência em informação útil. A economia da atenção, como proteger seu processo em um mundo que quer sua distração. Vivemos em uma época em que a atenção humana é o recurso mais valioso e mais disputado do planeta. Cada aplicativo, notificação e feed de conteúdo foi projetado para capturar e manter a sua atenção. O custo que você paga por isso não é apenas tempo, é capacidade cognitiva, energia emocional e profundidade de foco. Não existe transformação genuína sem períodos de profundidade. Não existe reprogramação mental real sem momentos de processamento interno. A distração crônica é a principal ferramenta de manutenção do status quo. A técnica do envelope inclui um protocolo específico de economia da atenção que opera em 4 níveis. O primeiro nível é a proteção das primeiras 2 horas do dia, livres de qualquer consumo de informação externa. O segundo nível é a criação de um ambiente físico de baixa distração para as ações mais importantes do dia. O terceiro nível é a curadoria radical das entradas de informação. O quarto nível é o tempo de processamento não estruturado, períodos de ócio sem tela, a identidade antes do resultado. O princípio que inverte tudo. A lógica convencional de transformação pessoal diz: faça as coisas certas, obtenha os resultados
e então você se tornará a pessoa que alcançou esses resultados. Faça, tenha, seja, a sequência correta é a inversa. Seja primeiro, depois faça, e o T vem como consequência natural. Quando você se identifica como uma pessoa organizada, não precisa de força de vontade para manter o seu espaço organizado. O problema é que a maioria das pessoas tenta adotar comportamentos de uma identidade que ainda não internalizou. O envelope da identidade existe especificamente para acelerar esse processo de internalização. Quando você escreve a descrição de quem você já é no futuro e a relê, você reduz a resistência do cérebro à nova identidade. O que era estranho começa a parecer familiar. O comportamento, alinhado com a nova identidade, começa a fluir naturalmente. Esse é o princípio que inverte tudo. Você não conquista a identidade pelos resultados, você conquista os resultados pela identidade. O dia 31. O que fazer quando o jogo virou? O dia 31 não é o fim. É o primeiro dia da sua nova linha de base. Ao abrir o envelope da identidade, você vai perceber que se tornou, ao menos parcialmente, a pessoa que descreveu, ou você vai reconhecer que ainda não chegou lá, mas vai conseguir identificar com precisão onde o processo travou. Ao abrir o envelope da ação impossível, você vai perceber que a ação que descreveu como impossível no dia 1 já não parece impossível. Essa remoção é o indicador mais claro de que a transformação real aconteceu. Ao abrir o envelope do legado e reler a carta para a pessoa que você escolheu, você vai reconectar com a motivação mais profunda. Essa reconexão é o combustível que vai alimentar o próximo ciclo de 30 dias. E é aqui, no dia 31, que você toma a decisão mais importante. Você decide que não vai parar. Você decide que esses 30 dias foram a abertura de um sistema de transformação contínua. Porque virar o jogo não é um evento, é uma prática. E a técnica do envelope é a estrutura que torna essa prática possível. Se este vídeo chegou até você, não foi por acidente. Inscreva-se neste canal, compartilhe com alguém que está pronto para dar o próximo passo e deixe o seu coração aqui. Nos vemos no próximo nível.